Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, tivemos essa surpresa hoje, mudando a agenda do presidente Lula com esta pneumonia que dizem ser leve e que pode ser que embarque então no domingo para a China, um dia depois do programado. Pois é, um susto, né, Bocardi, porque ele iria no sábado com uma comitiva gigantesca, mais de 300 integrantes entre empresários, ministros, deputados, senadores, integrantes aí de bancos e de empresas públicas, e agora esse adiamento em razão dessa pneumonia e também o fato de que o presidente não guardou resguardo nem um dia, né? Hoje já fez uma longa reunião ali com ministros para tomar providências para o período em que ele estiver fora, contrariando a indicação médica de que ele fizesse repouso justamente para se preservar e poder viajar no domingo. Mas é que tem muitas coisas a serem acertadas. Na semana que vem tem uma marcha de prefeitos a Brasília, que coincide com o período que ele vai estar fora, e muitos ministros vão estar fora também. Então era necessário azeitar ali o que o governo vai apresentar a esses prefeitos, que sempre, quando fazem essa marcha a Brasília, tradicionalmente levam muitos pleitos, muitos pedidos. Com o governo novo, então, isso tende a ser ainda mais exacerbado. Então, para os ministros que vão ficar, o Lula deu a orientação de foco total no atendimento desses prefeitos. Inclusive, deverá haver uma liberação grande aí das chamadas emendas PIX, que são emendas que têm uma tramitação mais rápida, e um canal direto com prefeituras, para justamente ter o que mostrar, ter o que apresentar e criar um clima mais favorável na visita desses prefeitos a Brasília. Então foi o tema da reunião do Lula com os ministros, muita preocupação com a saúde do presidente, mas os ministros que participaram procuraram ser bastante otimistas, dizendo que se trata realmente de uma pneumonia leve, que não é nada sério, que não vai chegar a impedir a viagem. Então a previsão é que ele vá apenas um dia depois. Mas você imagina a logística para remarcar uma viagem com tanta gente assim, muitos viajando aí das mais diferentes maneiras. Então algo bem imprevisível, imprevisto, ninguém estava contando com isso, mobilizou o dia em Brasília essa mudança de data da viagem. Duro é mudar essa agenda toda, né, do que está combinado lá na China. As pessoas que vão já tem uma complicação, mas a turma pode ir, espera um pouquinho, né, vai ganhar um dia lá mais de extra, mas a agenda toda, nossa, que melhore o presidente logo. Exato. O Vera, segue repercutindo aquela fala do presidente Lula sobre o senador Sérgio Moro. Houve uma reação negativa até dentro do próprio governo, né? Houve uma reação negativa dentro do próprio governo. Ontem, depois que a gente encerrou o Viva Voz, eu conversei com 2 ministros, Carol, de diferentes áreas aí. E havia uma tendência, enfim, pelo menos um desejo de que o Lula se reunisse com a Polícia Federal e com o Flávio Dino para pegar mais informações a respeito do caso e desse um jeito de refazer a fala, de se corrigir, de dizer que ele não estava informado, que ele tinha passado os últimos dias fora de Brasília, em razão disso não tinha se inteirado totalmente do caso, e aí refazer aquela ideia de que teria se tratado de uma armação, algo que não se sustenta com o que se sabe da investigação. Mas eu acho que a intercorrência médica acabou falando mais alto, ele não se dedicou mais a isso. Então, o assunto dentro do governo ficou nesse mal-estar, ficou nessa tentativa de vários ministros de atribuírem a fala ao fato de que ele realmente não tinha se inteirado do assunto, mas o mal-estar resvalou também para as redes sociais.
e interferiu na imagem do governo e na imagem do presidente. A Quest, que é um instituto de pesquisa que fez muitas pesquisas durante a campanha, ela faz um monitoramento de redes para a Genial Investimentos. E nesse monitoramento, que vinha semana a semana, na média, dando uma maioria de menções positivas ao Lula, a todas as suas falas, a todas as suas ações, houve uma reversão bem grande nessa semana. Primeiro que começou na terça, já com aquela ideia dele de que ele disse na entrevista que tinha uma ideia fixa de ferrar com o Moro, aquilo foi mal lido, e aí com a fala sobre a suposta armação na tentativa de matar ou de sequestrar o senador Sérgio Moro, aí a coisa degringolou de vez e chegou a ter 80% de menções negativas a 20% positivas até as 4h30 da tarde de hoje. Então, um baque para a imagem nas redes, algo que o governo vai ter de trabalhar aí para melhorar essa imagem e uma grande discussão que se viu entre especialistas de que se o governo começar a propagar fake news, ainda mais por meio do presidente da República, como vai falar em regular as redes, em retirar conteúdos do ar, que são projetos que estão em discussão, inclusive em ministérios, estão em discussão no Congresso. Isso cria uma contradição, inclusive para a discussão dessa pauta. Então, algo que vai ter de ser tratado no interior do governo e terá de haver uma estratégia melhor para as falas do presidente. Essa é uma impressão que eu colhi ali com parlamentares e com integrantes do próprio governo. Vera, tem também essa reunião aí logo mais, a qualquer momento, de Lula com Lira, meio que pré-viagem. Pois é, Bocardi, porque nessa grande comitiva para a China, o Lira não está e o Rodrigo Pacheco está. Então, o governo tinha um medo de que isso causasse um certo mal-estar, como se o presidente estivesse tomando um lado nessa disputa que está acontecendo entre os dois e que tem o controle da tramitação das medidas provisórias como o principal assunto. Então, o Lula vai fazer uma conversa prévia com o Arthur Lira, numa tentativa já de distensionar esse ambiente. Para isso, a liberação dessas emendas deverá certamente ajudar. E o presidente vai tentar convencer o Lira de que, olha, por mais que esse rito que ele propõe para as MPs seja mais rápido e que até para o governo fosse mais interessante, por pular a etapa da comissão mista e acelerar o trâmite, não dá para ficar numa posição de impasse eterno com o Senado, ainda mais sendo que a Constituição determina uma outra coisa. Então, o governo, que tinha uma simpatia pelo rito que o Lira propunha, deixou de ficar nessa posição quando percebeu que ele faria disso um cavalo de batalha e poderia até tentar obstruir a votação das medidas provisórias. Então, o recado do Lula vai ser de que é preciso votar as medidas provisórias, porque a não votação pode causar muitos problemas sérios, inclusive na estrutura do governo, e tentar tirá-lo dessa posição inflexível em relação a isso. Conversei também com aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disseram que ele está muito calmo, tranquilo em relação a isso e que, quando questionado sobre o impasse, sobre quais são os próximos passos, Pacheco costuma dizer, olha, eu não chego a acreditar que alguém vai se recusar a votar medidas provisórias. Então, ele está numa posição de pagar para ver até onde o Lira vai. Não vai mais falar em acordo, não vai mais negociar, acha que não tem o que negociar, que a Constituição é muito clara quando estabelece como devem tramitar as MPs e que Constituição é uma coisa de cumpra-se e não de interprete-se. Então, essa é a posição do Rodrigo Pacheco, que eu colhi nas minhas conversas, e ele deverá viajar para a China com o Lula com essa mesma posição. Bom, enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro agora está dizendo que volta ao Brasil na véspera do aniversário do golpe militar de 64, enquanto o presidente Lula vai estar fora, né, na China, e ainda nesse pacote Bolsonaro ele finalmente devolveu as joias e disse que não pretendia ficar com elas. Pois é, cara, olha só, foi tudo um mal entendido, né? Como assim pensaram que ele pretendia ficar com elas, né? Estava só guardando ali, e, enfim. Mas é isso, agora a nova data, que a gente nunca sabia até quando pode confiar, é que ele volta ao Brasil no dia 30 de março,
véspera do golpe militar de 1964, que é uma data que vem sendo tratada com muito cuidado dentro das Forças Armadas e do governo, o governo tentando dissuadir as três forças de fazerem qualquer exaltação a essa data, deixarem passar em brancas nuvens e não tratarem disso, não fazerem nenhum tipo de celebração, nem de escrito a respeito e nada disso. E aí o Bolsonaro, voltando nessa data, certamente ele vai querer associar uma coisa a outra e fazer algum tipo de exaltação ao golpe, que é algo que ele vem fazendo ao longo de toda a sua carreira. Então, mais aí um ponto de tensão no horizonte, e é proposital que ele cogite voltar quando o presidente não está, porque aí justamente vai querer fazer dessa sua volta um evento cercado de apoiadores, cercado de pessoas de verde e amarelo pelas ruas e alguma coisa do gênero. Vamos só ver se ele vai considerar que a devolução desses artefatos, né, o relógio, o rosário, as abotoaduras, etc., vai encerrar o desgaste dessa crise, e ele espera voltar aproveitando esse vácuo que o Lula vai deixar e tentando recuperar um pouco da sua moral que foi abalada desde o 8 de janeiro em sucessivos episódios, e que teve esse das joias como aquele mais grave, o mais sério de todos. Vamos para a música? Vamos para a música, Bocardi. Hoje foi lançado um disco de rap para crianças. Eu achei isso uma ideia bem interessante, porque é um gênero que não costuma contemplar as crianças. E aí é um disco do rapper Renan Inquérito, que chama Abracabeça, como se escreve abracadabra, só que Abracabeça, com vários músicos da MPB, do rap, nomes grandes aí. Eu escolhi uma faixa desse disco, que tem o Emicida, o próprio Renan, e a Adriana Calcanhoto na sua versão para crianças, que é a Adriana Partipim. É uma música bem bonitinha e que vai brincando com as palavras em ritmo de rap. O sol no girassol, a cor no coração, o céu no carrossel, que gira, gira, gira que nem um peão. O sol no girassol, a cor no coração, o céu no carrossel, que gira, gira, gira que nem um peão. Palavras saem pela boca quando a gente diz, depois entram pelo ouvido. Gostei dessa pegada aí. Obrigado, Vera Magalhães. Já no ritmo da sexta-feira, hein, com Lollapalooza e tudo mais, Coldplay no Rio de Janeiro. Vamos que vamos, é isso aí, a mistura de sons e vamos ser felizes. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até bom segunda. final de semana, Beijo, viu? Vera, Aproveita. bom fim de Beijo. Pra vocês também. Beijão. Tchau, tchau. Valeu.